Galera, vamos falar um pouquinho do Galo, vamos falar um pouquinho da dívida do Atlético e da entrevista coletiva de Rafael Menin, que acontecerá amanhã no sábado, meio-dia, né, pelo que eu entendi. Mas antes, primeiramente, muito obrigado pelos 15 mil inscritos. Enfim, se você não conhece meu trabalho, quer conhecer um pouco mais, se inscreve no canal, deixa o like. Muito feliz de estar crescendo e compartilhar isso com vocês. Vocês são muito importantes nessa caminhada. Falar um pouquinho desse relatório, as perguntas que precisam ser respondidas amanhã, tá? Então se inscreve, deixa o like, hype esse vídeo e vou começar a liberar para ter membro depois, beleza? Vambora. Primeiro, saiu um relatório do Grafietti, né? César Grafietti, que o Atlético tem uma dívida de 2,3 bilhões de reais. E o Atlético ele tinha um projeto que era para quitar o Galo 2030, né? Onde o Atlético ficaria saudável e andaria com as próprias pernas a partir desse ano, de 2030. E cada vez fica mais difícil a gente acreditar nisso. Segundo o Grafietti e a conta que ele faz e tudo que ele analisa da dívida, do perfil da dívida do Atlético, que nunca aconteceu, o Atlético pode demorar de 19 a 22 anos para quitar essa dívida, o que é um completo absurdo. O levantamento dele é perfeito, mas um completo absurdo, dito que tudo foi prometido para o torcedor. Se realmente essa for a realidade, é um completo absurdo. Isso precisa ser falado, isso precisa ser explicado e esclarecido para o torcedor, porque não foi o que foi vendido, não foi o que está por contrato. E isso é uma completa loucura. O GE projetou a dívida do Atlético. O Atlético ele projeta a dívida, e é muito legal falar isso, né? Os cálculos são feitos de acordo com o balanço financeiro da SAF no último mês. O clube considera a dívida em 1,3 bilhão de reais. O GE projetou a dívida em 1,8. A conta para calcular a dívida são os valores da dívida a curto prazo e a longo prazo. E eles fazem um levantamento. De acordo com o relatório, se o Atlético tiver faturado, obteve 24, que foi o faturamento recorde, e utilizar 20% da receita para acabar com o endividamento, o clube conseguiria ajustar as finanças em 19 anos, de acordo com o relatório. Agora, caso a média de receita considere os 3 últimos anos, a expectativa é que a dívida demore de 22,5 anos para ser quitada. Ou seja, se foi a média da receita dos últimos 3 anos, se você tirar 20% da receita, né, que corresponde a um número muito grande, você pagaria essa dívida só em 22 anos e meio. Se você pegar só o último ano como exemplo, se o Atlético mantiver essa média, o que é muito improvável, foi a maior receita da história, o Atlético pagaria em 19 anos. Isso se o Atlético tirasse 20% da receita para pagar a dívida, tá? Que é muita coisa, muita coisa. O faturamento do ano passado foi 491 milhões em receitas, em 2023 foi 351 milhões de receitas recorrentes, tá? Galera. Mas vai conceder a entrevista para falar sobre isso quem tem que falar, né? Que é o Rafael Menin, um dos donos do clube, um dos responsáveis pela SAF, um dos caras que tocam o Atlético hoje. E foda que o Atlético ele teve fatores que ajudou ele a ser audiência recorde. Faturamento recorde ano passado. Primeiro, direito de transmissão e bilheteria, né? E que cresceu demais, afinal teve a Arena MRV o ano todo e isso ajuda demais no crescimento do Atlético. Por isso que ter um estádio é muito importante. Mas vamos lá, eu acho que para falar disso, por que eu tô falando? Já falei aqui um pouco da dívida e que é preciso explicar, porque já falaram que o Atlético seria saneado até 2027, já falaram que passou para 28, agora tem esse projeto Galo 2030 que, cara, a grande questão é que fica difícil de acreditar, gente. Fica muito difícil de acreditar. Porque assim, o Atlético foi prometido pro Atlético, não sei se vocês lembram, essa tem que ser uma pergunta feita. Que ia fazer um time para bater de frente com todo mundo. E vai acontecer? Por que esse time não tá acontecendo, né? Tem que perguntar isso. Porque o clube deixou de honrar também com os compromissos em dia. Inclusive a matéria do Porçá aqui do Tempo é perfeita. Ele fala, e eu concordo com ele. Por que o Atlético não tem hoje um time para bater de frente com as maiores forças do país como foi prometido? Porque o clube o clube deixou de honrar compromissos em dias como garantiu que faria? Quais as projeções do Atlético para quitar a dívida bilionária do clube? Exato, isso aí tem que ter muito. É a principal para mim. Porque o torcedor deve acreditar nas atuais projeções, considerando que todas as anteriores foram equivocadas. Forte, mas posso falar uma coisa?
eles estão corretos. Porque não fazem novos aportes, né? Eu acho que é uma que eu não vi aqui, ele colocou essa. Aqui no final ele falou alguma coisa de aporte também, mas pra mim a primeira é, qual é a projeção para pagar essa dívida? Como que o atleticano pode acreditar que está sendo pensado uma projeção para quitar a dívida? Qual que é esse planejamento? Esse planejamento precisa ser exposto, precisa ser falado, primeiro ponto. Segundo ponto, por que não faz novos aportes? Por que não faz novos aportes? Por quê? Terceiro, cadê o time competitivo igual tinham prometido? Beleza? E terceiro, mas não menos importante, por que eles demoraram a conversar com a gente, né? Porque demoraram a trazer isso à tona, porque eles não entenderam que eles são a transparência do clube. Cara, são bagulhos meio claros, mas, gente, tem que ter uma comunicação, tem que ter uma explicação do porquê tá acontecendo as coisas. Ah, gente, a gente tá investindo primeiro na base, na estrutura, pra ano que vem ter um time mais forte. Gente, o plano de pagar a dívida é esse aqui, ó. A gente quer pagar primeiro esses onerosos aqui, renegociar esses aqui, tá? Por que a gente não faz um aporte? Cara, tem que ter essas respostas, galera. Tem que ter, vocês concordam? Não tem como não ter, porque senão parece que a gente tá sendo feito de doido. E eu não acho que é, mas parece. É o que passa. A mensagem que passa pro atleticano hoje é: cara, vocês são trouxa, porque não é que a gente não acredita no que vocês façam, mas tudo que está acontecendo, tudo que vocês já falaram que ia acontecer, tá mudando de rota o tempo todo. E não é falado por quê. Só é avisado que muda de rota. Ah, a janela vai ser difícil. Por quê? Porque não tem dinheiro. Mas por quê? O que foi feito de errado para a dívida ter aumentado? Porque senão a associação podia tocar o time e manter a dívida aumentando. Pra mim isso é muito louco, assim. E eu fiquei muito feliz que eles marcaram essa coletiva. Parabéns por ter marcado essa coletiva. Acho que é importante, óbvio, né? É uma obrigação também deles. Acho que é necessário por tanto de pessoas que você move, pela paixão que você move. Mas assim, tô muito curioso para essas respostas. E realmente a gente tem que entender se essa dívida, se a matéria do César Grafietti tá certa, né? A gente só pode pagar em 19 a 22 anos? É realmente isso? É isso que a gente espera? É isso que a gente pode esperar? Essa é a expectativa que a gente tem que ter? Ou não? Não, pode esperar 2030. A gente precisa ter essa resposta, gente. Porque tá piorando a situação financeira do Atlético, sendo que são várias referências como gestores no clube. O que tá acontecendo? Por que piorou? Por que aumentou? Ah, o futebol é caro? Mas é caro pra todo mundo. Por que a gente tá diminuindo de dívida e a gente tá aumentando? Então eu acho que tô muito, muito, muito curioso para saber como é que vai ser essa entrevista coletiva e acho que ela vai ser essencial para a relação torcida e donos, do meio para frente da temporada ou até para as cobranças da temporada. Acho que vai ser necessário. Vou acompanhar amanhã e depois vou fazer um vídeo também falando sobre essa entrevista coletiva, tá bom? É isso, eu não sei se eu queria que vocês deixassem aqui mais coisas, mais opiniões suas aí, vocês concordam com o que eu disse e amanhã a gente fala mais disso. Tamo junto, é nóis.